Muito boa tarde a todos. Meu nome é Elisabelle Fezani. Estou muito contente de estar participando desse primeiro debate exibição da Sociedade Independente de Debates. Estou muito honrada de estar debatendo com os feras do debate. E eu vou defender a moção que esta casa repudia a eleição de outsiders, indivíduos sem experiência em funções da administração pública, para o exercício dos cargos públicos. O meu primeiro ponto vai se pautar sobre a melhor gestão que nós teremos nas políticas públicas com indivíduos que possuem experiência. Por quê? Porque esses indivíduos que possuem experiência nesse ramo, eles já têm um mínimo conhecimento prévio e aprofundado sobre as administrações públicas. Então, eles têm mais probabilidade de exercer essas políticas públicas de maneira eficaz. E não só isso, essa garantia de eficácia na proposta, ela garante também uma rapidez na execução desses projetos, tendo em vista que esses novos políticos que vão exercer os cargos, eles realmente têm experiência sobre o que eles estão propondo ali. Bom, hoje em dia, a gente tem como exemplo o filho do Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, que está sendo indicado para embaixador dos Estados Unidos sem o mínimo de conhecimento prévio. Qual é a problemática quando você tem esse tipo de indicação para esse tipo de cargo? Você prejudica a nossa imagem, tanto no âmbito nacional quanto internacional. Por quê? Porque é de senso comum que uma pessoa que não tem o mínimo de experiência possa representar as políticas e a garantia da população. Bom, o nosso segundo ponto vai se pautar na eficácia e por que esses projetos, a longo prazo, eles vão ter uma garantia de eficácia. Porque quando a gente está se pautando de indivíduos que possuem experiências nessa administração pública, o que é isso? É a profissão desse indivíduo. Ou seja, ele trabalha com a administração pública, tanto auxiliando os deputados, governadores ou algo semelhante, ele faz disso uma carreira. Então, se ele é eleito para um cargo público e começa a exercê-lo, e esse exercício não tem eficácia, ele chega a ter um medo com o quê? Ele tem um medo de uma não reinserção no mercado de trabalho, o que garante ainda mais a preocupação dele de fazer essas propostas de maneira eficaz e fazer essa proposta de maneira plena. O que um candidato que não tem esse tipo de experiência não conseguiria fazer. Pois não, André? Seu ponto. Exatamente pelo facto dessas pessoas estarem normalmente mais perto André? do poder, não é mais provável que estejam mais dispares e mais Sinto muito, seu deputado. separadas Bom, dos verdadeiros problemas continuando da esse população. ponto da garantia de eficácia, por quê? Por que isso é realmente importante no nosso caso? Porque ele vai continuar tendo essa garantia de eficácia como profissão, o que antes outros candidatos que não têm esse tipo de experiência não teriam. Então, esse medo de não reinserção no mercado é uma garantia de eficácia dessa melhor gestão. Antes de adentrar no meu terceiro ponto, Videira. Confirma-me só uma coisa. O Bolsonaro tá no Parlamento há 30 anos, não está? Tipo, que garantias é que ele dá de ser mais capaz, eficaz, essas coisas todas? Não, seu deputado, é isso que a gente está trabalhando aqui. São indivíduos com experiência em funções de administração pública. O senhor Jair Bolsonaro, ele foi eleito sem nenhum tipo de experiência em administração pública. Então, é justamente nesse ponto da eficácia que a gente bate. Porque se ele tivesse o mínimo de experiência para a administração pública, hoje a gente teria, no mínimo, o mínimo de garantia que ele estaria exercendo uma boa profissão. Tempo no cargo público não significa experiência com funções administrativas. Bom, agora eu vou continuar no meu terceiro ponto. O meu terceiro ponto vai se tratar sobre a comunicação e aproximação da população. Por quê? Porque quando esses indivíduos eles têm uma experiência nesse tipo de administração pública, eles passam a ter uma mais facilidade sobre tratar de determinados assuntos. E a gente atrai um efeito que é muito importante, tanto para a nossa democracia, tanto para acabar com o tal de popularismo. Por quê? Porque essa aproximação faz com que esses candidatos que possuem experiência em administração pública passem as suas propostas, passe os temas de administração pública de maneira mais facilitada para a população. Ou seja, você tem um efeito de aproximação da população que muitas vezes as pessoas que são eleitas sem um mínimo de administração, sem um mínimo de experiência no cargo, não conseguem passar de maneira plena para a população. Quando você é muito familiarizado com um determinado assunto, a sua maneira de transpassar esse assunto e de transmiti-lo é muito mais fácil. Então, com isso, a gente gera um efeito muito benéfico para a população, a gente gera um efeito
do qual vai ter realmente uma população, uma aproximação da população, o que vai gerar um interesse maior da população com política, porque o maior causa de desinteresse da população sobre política é essa falta de conhecimento, é essa falta de facilidade na hora de entender, porque a população acha que política não se discute e que política não se deve falar. Por quê? Porque elas acham difícil. E quando você tem uma pessoa que pode transmitir isso de maneira mais fácil, isso é muito mais aceito. Pois não, senhor Videira? Okay. Não, senhor André. Por favor, o que é que são estes cargos públicos? Pode falar, Videira. Já começou, vai. Tipo, define-me o que é que são estes cargos públicos, por favor. Tipo, o que é que é esta experiência que eu, tipo, não está claro. Entendi isso. Eu vou responder. André, antes que termine. Mesmo no melhor caso, em que de facto as pessoas saem extremamente qualificadas, o facto de terem que percorrer uma carreira extremamente dispendiosa. Bom, esses cargos, o exercício de cargos públicos são cargos públicos que podem ser tanto eleitos como cargos públicos que são indicados. E eu acho que isso daí já deveria estar sendo subentendido na moção. Bom, eu volto ao meu ponto, que você tem indivíduos que têm mais experiência em administração pública, é eficaz tanto para a administração pública, para a melhor gestão, tanto para a garantia de eficácia, tanto para a aproximação da população. Então, é por isso que nós dizemos que contratar indivíduos para exercerem esses cargos públicos eleitos ou indicados, é melhor que a gente eleja pessoas que tenham experiência em administração pública, como já foi dito na minha definição. Tanto trabalhando com políticos anteriores, tanto trabalhando com cargos ou projetos que envolvam a administração pública. E assim encerro meu discurso. Muito boa noite a todos, espero que estejam todos me escutando. Meu nome é Carolina Morim, sou debatedora em Minas Gerais, da Sociedade de Debates Octógono, e vamos começar esse debate dizendo por que nós não repudiamos, pelo contrário, nós encorajamos a eleição de outsiders para o exercício de cargos públicos. Uma coisa que ficou um pouco confusa e nebulosa em relação à primeira defesa foi o que seria o exercício de um cargo de administração pública. Então, vamos partir da premissa mais limpa possível, que seria o exercício de literalmente qualquer cargo público, seja ele eleito, seja ele concursado, seja ele indicado. E qual que é a vantagem dos outsiders, que são pessoas que nunca ocuparam esses cargos, em relação aos outros políticos e aos outros ocupantes desses cargos? O primeiro é que os outsiders, eles, por excelência, não devem favores a ninguém e eles não têm nenhuma instituição a qual eles devam beneficiar necessariamente. Em que sentido? No seguinte sentido, a partir do momento que você é eleito para um cargo político, você tem uma função representativa que extrapola um grupo específico de pessoas. Você tem um dever perante a nação, ou perante o Estado, ou perante o município, e esse dever, ele extrapola um setor específico de administração. E é justamente por você não ter esse conflito de interesses, o seu interesse e a sua instituição, versus as outras, que você tem melhor capacidade de pensar de forma geral em quais seriam os interesses daquela coletividade como um todo. Pois não, Giovanni? Carol, a moção fala especificamente de eleição, então a gente não está falando de concurso público, a gente está falando de pessoas que participam de uma eleição democrática. Sim, eu disse pessoas concursadas no caso de funções da administração pública, né? Que eu entendo funções da administração pública como qualquer função da administração pública. O que nós estamos defendendo aqui é a eleição dessas pessoas para cargos políticos. E outra importante razão para que nós defendemos isso é o seguinte: esses cargos políticos, eles são, por excelência, representativos. Em qualquer democracia representativa, nós buscamos eleger pessoas que são parte da população para que nos representem nesses cargos e tomem decisões políticas favoráveis a nós. E por que ter pessoas com experiência em funções administrativas não é necessariamente uma vantagem? Porque essas pessoas, elas não necessariamente representam uma parte da população. O exercício da função representativa, quanto mais ele conseguir levar demandas de populações ou marginalizadas ou da população geral como um todo para dentro do centro de decisão do Estado, ela tende a ser mais efetiva para essas populações que elegem e a quem elas representam. Um grande exemplo que nós podemos trazer de uma pessoa que é uma outsider, que foi eleita para um cargo político, é o ex-presidente Lula. Ele foi eleito aqui no Brasil, sendo ex-metalúrgico, não tinha basicamente nenhuma experiência com política, não tinha basicamente nenhum tipo de outro exercício de cargo público antes, e ainda assim foi um dos melhores presidentes que nós tivemos no Brasil, tanto em termos políticos, quanto em termos econômicos, quanto em termos de agradar a população.
É um político com um índice histórico de baixíssima rejeição, e ele era tão popular politicamente que ele conseguiu, inclusive, deixar um sucessor político por indicação e apadrinhamento que o levasse esse sucessor político da eleição. Por quê? Porque o Lula, como todo bom outsider, ele conseguiria levar ao Congresso, ao Congresso não, às esferas de decisão política, demandas de populações que tradicionalmente não ocupam esses espaços. E elas tradicionalmente não ocupam esses espaços por uma série de fatores sociais e políticos e demográficos e socioeconômicos, mas apesar disso elas compõem parte da nação e elas são cidadãos com legítimos interesses e grupos de interesses que seriam melhor representados por meio de seus representantes, que não necessariamente são esses da administração do Brasil. E quando a Elizabeth diz pra gente que um incentivo para o cara agir bem seria a possibilidade dele ter que se reinserir na população, no cargo político que ele ocupava antes, e isso seria suficiente para pressioná-la a fazer um bom exercício de poder, isso não é verdade, por 3 razões. A primeira, nem todas as nações elas têm um histórico de punir políticos que se portam mal. O Brasil mesmo é uma das nações nas quais os políticos com má conduta geralmente não são punidos. Tanto é que a gente tem, por exemplo, pessoas como Eduardo Cunha, que aparecem reiteradas vezes em escândalo de corrupção, continuando sendo eleitos. Esses políticos eles não são punidos por suas condutas ruins, necessariamente. E essa troca de favores que existe quando a pessoa já é de dentro da administração provavelmente se perpetua depois que ela sai do cargo político. De forma que, vez que essa pessoa deixasse o cargo político, ela muito provavelmente seria reindicada para exercer qualquer que seja o cargo que ela exercesse antes, ou então ela ganharia visibilidade suficiente para ser vantajosa em termos de corpo técnico de qualquer outro partido depois. Então não é um incentivo suficiente. E você ainda perde essa questão da democracia por excelência. Pois não, Elizabeth? Os políticos são reeleitos justamente por questões de popularismo. Agora, pessoas que exercem cargos de administração pública, eles são contratados. Se eles não atingirem essa eficácia, eles não vão voltar a ser. Como é que garante esse ponto que a senhora falou? Populismo é uma coisa, popularidade é outra. Políticos populares são políticos que agradam a população e têm baixos níveis de aprovação. O populismo, ao contrário, é a partir do momento que o político ele começa a adotar ações que visam agradar uma massa desinformada com o fim de lançar a sua carreira política, que não é o que nós pretendemos defender aqui. A questão é a seguinte, a partir do momento que ele seria eleito para esse cargo político, nada garante essa excelência administrativa que vocês dizem, porque essa pessoa eventualmente teria um futuro político, e se ela não tivesse um futuro político, ela teria um futuro na volta das bases administrativas das quais ela saiu. E ela teria, além disso, que representar essas pessoas que estariam no cargo que ela ocupava anteriormente. Então ela tem um conflito de interesse entre esses conflitos particulares, que dizem respeito a uma parcela específica da população, que é a parcela administrativa que ele ocupava antes, em relação ao resto da população. Pois não, Begossi? O Lula, ele não é um outsider porque ele era um líder sindical. Se a gente for assumir essa premissa que você fazer política fora do cargo político não é política, então todos os políticos vão ser outsiders pelo menos uma vez na vida e a moção fica indefensável. Líder sindical não se enquadra no conceito comum de função da administração pública. Eu estou encarando aqui funções administrativas em geral. E digamos o seguinte, e quanto ao ponto da Elizabeth, sobre a facilidade de você falar sobre os assuntos necessários, nós digamos que não necessariamente se verifica. A gente pode rebater isso de forma simples com o exemplo do juridiquês. Quanto mais uma pessoa está dentro do mundo do direito, quanto mais ela fala em termos jurídicos, mais difícil se torna para ela entender que o resto da população não necessariamente a compreende quando ela fala nesses termos. Se a pessoa é uma pessoa mais simples, por outro lado, ela vai ter que ser explicada em relação àquilo. Então, muito provavelmente ela vai entender aquilo em termos simples e ela vai repassar em termos simples. Na verdade, isso aumenta e melhora a comunicação dela com o resto dos cidadãos, em vez de piorar. E é por isso que, em prol da democracia, em prol do favorecimento de interesses coletivos, não de grupos específicos, e em prol de uma governança melhor, nós não nos opomos aos outsiders. Muito obrigada. É importante fazer uma clarificação aqui na moção. 2 clarificações. O primeiro, que a moção não é sobre proibir a participação daquelas pessoas que não são políticos ou que não têm uma participação política ou da administração pública nos processos eleitorais. Só é uma comparação de qual mundo é melhor. Um mundo onde é melhor que as pessoas sem experiência na administração pública possam ter funções de administração pública em eleições. Isso o que significa é que se podem ser eleitas ou se é melhor um mundo onde são parte dos processos eleitorais de
populares às pessoas que são outsiders. Então, e todo isso é argumentação de que limitar a democracia, isso não é o debate, porque ninguém vai limitar aqui, isso é uma comparação de dois mundos. E o segundo lugar, não é tampouco sobre os políticos, se os políticos são ou não melhores, se trata de pessoas que têm experiência na administração pública, e sim, de novo, estamos falando de situações onde há processos eleitorais, onde as pessoas têm tem votos populares. Então, isso é a comparativa a duas perguntas que definem o debate. A primeira, se estes candidatos aportam melhores conversações para os processos eleitorais, nós dizemos que não. E dois, se são elegidos, se caso de ser elegidos, são melhores que os que têm experiência na administração pública, a resposta também é não. Então, vou a essas duas perguntas. A primeira, são melhores para as conversações nos processos eleitorais? Dizemos que não, por muitos subpontos. No primeiro lugar, é porque normalmente são pessoas com melhor conhecimento de o que acontece nos processos políticos, nos processos de administração pública. Então, isso o que provoca é que geram conversações de melhor nível ao momento dos processos eleitorais. Um exemplo é Donald Trump, que fez framing de muitos problemas que não tem ninguém sentido, mas que se puseram na agenda dos Estados Unidos e que foram ridículos, como a construção de muro que não faz nada, e que só é uma perda de tempo eleitoral e de esforço, mas muita população fechou nisso em lugar de temas mais importantes. Segundo lugar, por um culto de personalidade, porque as pessoas como Hugo Chávez, Silvio Berlusconi e Evo Morales, eles fazem uma situação onde, para que possam ganhar, porque não temos diferentes argumentos nas conversações, a maior enfoque é sobre sua experiência. Por exemplo, Donald Trump dizendo que tem muita experiência como empresário, ou como Hugo Chávez dizendo que é um tema ideológico, pessoal, o tema de Evo Morales falando unicamente por sua identidade indígena, e por isso é que ganha. Decimos que isso é pior, especialmente nos casos onde também muitos dos outsiders são militares, depois tem muita possibilidade de fazer ditaduras militares, que depois é menos provável fazer um cambio de regime. No caso de que o regime foi malo, achamos que é melhor um caso onde não é basado na personalidade de uma pessoa, mas no caso que é basado em ideias estratégicas, políticas gerais, isso é melhor. Terceiro lugar, porque no melhor caso de oposição, podem falar de que pode ter novas mensagens que antes não existissem, por exemplo, indígenas e demais, mas seguimos tendo muitas refutações. O primeiro lugar, porque por falta de experiência, o mais provável é que não tenham sucesso. Um exemplo disso é Evo Morales, que não por ser indígena, isso implica que é melhor presidente. É melhor ter plataformas que são de oposição a governos, mas não necessariamente só convertendo-se de imediato em um candidato presidencial. É melhor, em todo caso, ter experiência na administração pública, por exemplo, em gabinetes, em conselhos aos políticos, e depois, se se pode fazer uma transição. Nós não vamos a dizer que vamos a proibir uma transição de alguém popular a convertir-se em um político de cargo popular, mas primeiro tem algo de experiência na administração pública, a menos um pouco, a menos ser concejal de tu barrio ou algo assim, mas debe iniciar com algo. Em seguinte lugar, também dizemos que a tendência a populismo nas campanhas é pior por muitos problemas. Em primeiro lugar, porque não foca nos problemas estruturais, já les falei do caso Trump. Segundo lugar, por la atitude beligerante, que é menos provável ter um país mais unido, porque temos exemplos como Trump, como Víctor Orbán, como Jair Bolsonaro, que iniciou primeiro como militar e imediatamente fez uma transição a concejales. E eles são plataformas que vêm diretamente de atacar a outras pessoas e que não focam em problemas estruturais, tem uma atitude beligerante que é menos provável ter mais união nacional, e a consequência disso é uma maior polarização, como por exemplo, não ganhar com melhores propostas, sino ganhar atacando outro. Isso faz um processo eleitoral mais sucio e que não fija nos problemas importantes. Terceiro lugar, também em caso das campanhas, por caudillismo, porque dizemos que os debates não são principalmente sobre as propostas, sino que agora são das vidas dos candidatos, já les falei um pouco disso, e gera muita expectativa pública de salvação mágica hacia eles e não trabalhar de forma estrutural com muitos diferentes órgãos de governo, ou também com uma oposição para um melhor projeto de país, mas constantemente uma polarização. E finalmente dizemos que isso
também pode gerar que os tecnócratas também tenham que cambiar sua conversação, não a temas mais importantes, como o framing dos problemas importantes, e proponer estratégias, sino também para apoiar ganhar em tal, porque a maioria da população não pode entender muito bem as propostas, então também vão falar só das vidas e entrar nas campanhas sucias que achamos é muito pior. Depois, tomo ponto de informação de baixa de oposição. Ok. David, olha uma coisa. Nem o Orbán, nem o Bolsonaro caracterizam como pessoas inexperientes e esta lógica do populismo, polarização e várias outras coisas é algo que também acontece num sistema sem novos agentes políticos. Porquê é que tipo, isto é especificamente danoso quando há novos agentes políticos? Literalmente, os dois casos foram pessoas que, se, o caso do Orbán tem razão, mas o caso também de Jair Bolsonaro iniciou primeiro como militar e depois diretamente foi a ser político. Mas o que nós dizemos é que se são elegidos tem muitos problemas, porque tem falta de experiência em procesos políticos, que isso é importante, por exemplo, como a diplomacia internacional e intergovernamental, por exemplo, como os casos de Coreia do Norte não fazendo boas negociações, por exemplo, tendo problemas internacionais econômicos como com China. Segundo lugar, porque é mais fácil de ser corrompidos, porque o caso de Brasil aplica para nós, porque a Operação Lava Jato foi iniciada pelos processos judiciais das pessoas na administração pública. Achamos que os conflitos de interesse são pessoas como Silvio Berlusconi, que a ser o dono dos meios de comunicação, ou também pessoas como Zelensky em Ucrânia, ou Jimmy Morales em Guatemala, que vêm dos meios de comunicação, depois foram presidentes, fazem então trato com os meios de comunicação para gerar muitos conflitos de interesse. Isso é o pior. Ter menos conhecimento da Assembleia de um bom equipo e uma menos compreensão dos temas de impactos de políticas. O melhor caso, do outro lado, são habilidades de liderazgo também que compartem ambos lados, mas isso não é suficiente para sobreponer os problemas que já mencionei. Então, por isso é que é muito pior esse mundo. Estimada mesa, mais importante do que saber quem é que são estes outsiders, é importante saber como é que estas pessoas, mesmo no melhor caso cenário do governo, ganham exatamente essas experiências e como é que o facto de ganharem essa experiência de administração pública perante um certo contexto específico faz com que todo o sistema democrático seja efetivamente desigual, dê oportunidades diferentes exatamente a pessoas com contextos diferentes e que isso, no fundo, ataca exatamente os princípios basilares da democracia. Mas antes, vamos tomar todo o caso do governo como o melhor caso possível. Mas imaginar que todos os outsiders são populistas, embora que aí realmente haja áreas negras, áreas cinzentas, peço desculpa, e que todos os políticos com experiência são realmente melhor capacitados em termos de administração pública. Um caso bastante exemplificativo disso mesmo é exatamente a França, onde durante décadas todos os políticos que realmente chegassem, que foram eleitos, tinham que passar pelo sistema que se chamava sistema de Sciences Po e sistema de Escola Nacional de Administração, que foram escolas construídas de propósito para formar a classe política, para que fosse eleita e fosse claramente a melhor, ou seja, fossem a elite elegível para resolver todos os problemas de administração pública. Que tipo de problemas é que traz um sistema assim? Em primeiro lugar, traz um sistema onde realmente quem acessa a esses mecanismos é só mesmo quem tem maiores possibilidades. Em primeiro lugar, é preciso realmente conseguir ter ou seja, acesso ao ensino superior, o que não acontece para toda a população. 2, é preciso realmente ter recursos para conseguir sustentar numa escola, que é uma escola já bastante restrita, que é como o Sciences Po, ou simplesmente, tens que ter os contactos suficientes para saber onde se ganhar essa experiência da administração pública. Ou seja, não estamos só a falar de escolas, estamos também a falar de situações onde apenas os partidos, ou as estruturas partidárias, ou as pessoas que estão no poder é que sabem, é que conseguem conceder exatamente em quem ceder exatamente esses papéis da administração pública. E o facto disso acontecer muitas vezes depende da rede de contactos de cada um. Isto é um sistema que exclui claramente quem não tem experiência de gestão, mas e que privilegia exatamente aqueles que já estão numa posição bastante privilegiada. Quais é que são as consequências práticas deste sistema? As consequências práticas de nós acharmos que era melhor ter as pessoas mais capacitadas a governar é que, por muito que o debate, como o David disse, por muito que o debate seja mais informado e seja mais técnico, é um debate geralmente inacessível para a maior parte da população. Porque aí começa a surgir um círculo de elites que muitas vezes se autorreproduz e que muitas vezes acaba por focar-se nos problemas que
demasiadas vezes não são os problemas da maior parte da população, e o próprio debate e a própria exposição pública desses mesmos problemas não é perceptível pela própria população. Qual é que é o problema disso? O problema disso é que, principalmente a população que não está a entender exatamente como é que está a ser feito o discurso público, é completamente, neste caso, disenfranchised, não consigo a melhor tradução para português, mas é completamente marginalizada exatamente o que são as decisões públicas. Mesmo assumindo que essas decisões públicas vão correr melhores para elas mesmas, elas não entendem isso e acabam por sentir-se fora e de parte dessa mesma população. Portanto, se nós não tivermos um mundo onde realmente não é incentivada a participação nas atividades políticas e a eleição de agentes que não têm experiência pública, provavelmente a maior parte da população não vai se sentir identificada exatamente com o sistema político vigente. E qual é que é o problema disso? O David trouxe muitos exemplos de, neste momento, pessoas que realmente são populistas, conseguiram chegar ao poder e estão a ter políticas públicas extremamente danosas para a população. Mas reparem que isto foi depois de uma série, principalmente no Ocidente, onde mais de décadas após décadas, eram sempre os políticos com mais experiências que estavam à frente do mundo, que levaram a que realmente houvesse muitas crises, que podem ser cíclicas ou não, mas que exatamente que houve muito tempo para aquilo que nós chamamos de mainstream, para construir credibilidade dentro da própria administração pública, que a própria população não acompanhou. Isso fez com que os índices de abstenção aumentassem radicalmente e os índices de externalização exatamente dos outros tipos de discursos aumentassem. Portanto, se nós vamos falar exatamente do sistema que nós temos hoje, provavelmente todos os sistemas extremistas, todos os políticos outsiders extremistas que nós temos, é em consequência exatamente do que é essa percepção de que é melhor ter alguém que tenha experiência pública ou experiência da administração pública nos cargos de gestão. Portanto, o que nós dizemos é que este tipo de outsiders devem ser sempre incentivados a participar na administração pública e nas eleições públicas. Porquê? Porque vamos falar exatamente do que é que... Porque vamos falar exatamente quais é que são um princípio basilar da democracia. O mais importante da democracia é que seja universalista. A ideia de que qualquer pessoa, independentemente da sua experiência, exatamente por propor soluções, por muito erradas que sejam, que consiga realmente expor isso no espaço público. Ou seja, que consiga ter tanta credibilidade para ir para uma posição de poder que alguém que tenha mais experiência. Antes disso, eu vou citar um POI do David. Os líderes sociais de temas específicos podem trabalhar na sociedade civil e impulsar cambios gerais trabalhando como os políticos. Mas se agora se enfocam em eleições populares, tem agora que fazer tarefas distintas em lugar de alto impacto no que são bons. No seu melhor caso, temos meios líderes sociais que vão trabalhar agora com outros meios que podem ser mais corruptos. Exatamente. Regra geral, as pessoas que não têm acesso exatamente a esse tipo de discurso político são desincentivadas a participar exatamente desse discurso político e muito provavelmente não vão participar noutras estruturas de mobilização. O que acontece nos últimos anos é que realmente a participação sindical tem baixado dramaticamente, exatamente porque há um incentivo para que os sindicatos sequer consigam fazer alguma coisa ou mudar a sua própria vida. A maneira que estas pessoas têm de ver que as coisas mudem é exatamente através da sua representação política, que muitas vezes lhes é vedada e que provavelmente só vem a única solução naqueles outsiders mais extremistas como Marine Le Pen, Bolsonaro e afins. Porque são os únicos que conseguem exatamente derrotar o sistema vigente e derrotar aquela ideia de que eles veem como os eurocratas ou os burocratas ou aquelas pessoas que não me representam, que têm o seu próprio debate muito escondido e que, no fundo, não resolvem problema nenhum. Portanto, se nós vamos falar exatamente com melhores políticas públicas, nós podemos dizer que, no limite, essas boas políticas públicas que duraram nos últimos 30 anos não levaram a resultados concretos assim muito palpáveis e levaram a que haja exatamente o efeito de disenfranchisement desta própria população, ao ponto de que não conseguem realmente ter isto. E é exatamente isto que leva a que haja todas as dinâmicas de criação de Bolsonaros e criação de descontentamento. Portanto, a ideia de ter os outsiders é importante por duas razões. Já não tenho tempo para fazer as duas razões. Mas principalmente porque, ao menos, testa exatamente a democracia, faz com que haja realmente um sentimento de preparação e que essas ideias sejam derrotadas no espaço democrático. Ou seja, nós não estamos a falar de dizer que agora... Enfim, termino o meu discurso. Obrigado. Olá. O que é mais importante nesse debate é entender por que pessoas de fora da política enganam os eleitores como o resultado da votação e impactado negativamente
por esa narrativa y cómo es realmente de esos políticos de fuera, porque ellos no seguirán los canales normales para ganar sus posiciones, no sé. La narrativa que existe en torno de muchos de esos forasteiros políticos de neutralidad. Ellos dicen que por no ser políticos con una carrera establecida sobre un partido a otro partido, será una escuela mejor que no fue forzada a acreditar en todas las políticas que su plataforma de partido promueve, como los políticos normales ganarían elecciones sucesivas. Y por tanto, precisa seguir a política de seus partidos para continuar recibiendo todos os seus votos en elecciones. No en tanto importante mayor probabilidad de apoyar políticas neoliberales que son benéficas para sus otros negocios, porque ser político no es su principal carrera. Políticas son neoliberales que explícitamente perjudican o medio ambiente y a salud de las personas no país son priorizadas con fines lucrativos. Por ejemplo, si un líder presidencial posee una empresa petrolífera, él priorizará los subsidios al petróleo y permitiría construcción de oleoductos donde eso perjudique al medio ambiente. 2. Pasando para el punto 2. ¿Por qué yo acho que ese presidente puede ser dono de una empresa de petróleo, caracterizando como esos outsiders ganan el voto? Esos políticos no tendrán que vencer elecciones sucesivas para probar que son dignos de su trabajo. En vez de eso, esos políticos precisan vencer usando su dinero y fama. En vez de probar las elecciones para un prefecto que ellos pueden desempeñar o cargo, después de salir bien como gobernador y senador antes de intentar concorrer a presidencia. En vez de eso, alguien como Trump usa apenas su dinero y fama para ganar a votación. Otro ejemplo de eso es el de Arnold Schwarzenegger, famoso por los filmes Terminators. Él venció a elección para gobernador de California repetidamente, mesmo que él no merece más do que las personas que concurran contra él, porque todos querían o Terminator o como llaman de Governator para vencer eso. Lleva a peores políticas para todos en una elección injusta para políticos que trabajarían duro y pueden traer mejores ideas para las personas. Finalmente, ¿por qué la elección de forasteiros es ruin para la reputación de la política? Si promovemos una narrativa en la cual los políticos son malos y corruptos y que a mejor opción alguien no envolvido en esas políticas, eso lleva a visión negativa y casi criminal de todos los políticos. Eso desacredita todo el gobierno porque dirigido
Lo siento. Or, POI, si queres. Segundo, posso? Ok. Olha, muito rapidamente, não há por exemplo, o George W. Bush também era milionário por causa do petróleo e vários outros políticos atualmente eleitos têm grandes ligações comerciais e vários interesses ligados. Porque é que um novo político é tão mais gravoso do que os outros anteriores? É mais grave porque as pessoas estão pensando que esse outro político não vai votar como assim. É que não posso. Lo siento. Pero porque é dirigido principalmente por esses políticos. Me parece que esto llevar peores condiciones porque eso desacredita todo el gobierno porque es dirigido principalmente por esos políticos. Eso llevará a una participación electoral ainda más baja entre los jóvenes que no tendrán más fe en un sistema porque la narrativa dice que todos los políticos son maus, corruptos y criminosos. Gracias, obrigada. Boa noite a todos. Então, duas coisas que eu vou fazer no meu discurso. A primeira vai ser de refutar a maior parte dos pontos que foram apresentados até agora pelo Governo. A segunda vai ser de apresentar qual é o principal ponto que nós trazemos neste debate, porque ele importa mais do que qualquer outro ponto que tenha sido apresentado até agora. Muito rapidamente, só identificar aquilo que nós vemos como o maior problema da política nos dias de hoje. Aquilo que nós vemos é que existe neste momento uma falha na obtenção de soluções. Recorrentemente, os políticos a nível mundial têm-se deparado com problemas substancialmente complexos, tal como imigração, crescimento económico, ou estagnação do crescimento económico, tal como as alterações climáticas e várias outras questões, movimentos e direitos sociais, e várias outras questões que não têm estado preparados para defender. E nós vemos que isto é um problema grave, tanto porque há uma resposta da falha à resolução destes problemas na sociedade, no ambiente, na natureza, etc., mas também porque limita a credibilidade que existe sobre as pessoas na política. Então o que é que nós temos? Nós temos uma política que é falha, nós temos uma política que não está a funcionar e cujos problemas não têm sido resolvidos, o que tem levado então a crises económicas. E isto que nós vemos acontece em ambos os cenários, ou seja, acontece num lado em que nós temos os políticos antigos eleitos e que nós temos a candidatura destes novos políticos. Ora, aquilo que nos é apresentado pelo Governo, passando então para o primeiro ponto, pelos dois governos, é sobretudo duas coisas principais. É a ideia de que estas pessoas vão ser menos experientes, ok? Que estas pessoas não vão ter a experiência, a capacidade, a resolução para resolver estes vários problemas, porque não têm uma experiência administrativa, e a segunda é que estas pessoas eventualmente vão ter ligações externas ou vão ser mais corruptas por alguma razão. Então, as respostas a isso são relativamente simples. A primeira, que nós respondemos relativamente à experiência, à eficácia, etc., vem de duas formas. A primeira é que a maior parte das administrações funcionam baseadas numa administração pública profissional que resolve a maior parte dos problemas, seja em cidades, seja em governos. Ou seja, basicamente, nós temos pessoas, servidores públicos não eleitos, que regerem o Estado, para que o Estado, independentemente dos políticos que estão à sua frente, nomeadamente o Donald Trump, obviamente não está a controlar toda a dinâmica e mecânica de funcionamento dos Estados Unidos. Obviamente que há pessoas não eleitas, burocratas, que garantem a continuação do funcionamento. Ou seja, a maior parte dos problemas da falta de experiência são com esta questão colmatados. Mas, para além disso, o que nós vemos também é que existe uma dificuldade inerente de resolver, sobretudo, novos problemas. Por exemplo, os grandes incêndios que agora acontecem no Brasil. Nós vemos que quer fosse alguém experiente, iriam ter dificuldades a resolvê-lo, porque é um problema novo que surge e que tem que são necessárias novas soluções ser criadas para resolver esse mesmo problema. Ora, isso é um problema que se aplica a ambos os lados.
A mesma coisa se coloca quando nós estamos a falar desta lógica de populismo ou desta lógica de corrupção de interesses. Basicamente, tanto de um lado como do outro, isto pode ser trazido. O caso do Orbán é um caso paradigmático, é alguém que estava na política já há bastante tempo e de repente começa a mudar e começa a ser muito mais populista. E vemos também, por outro lado, pessoas que pronto, passaram a ser populistas. E também casos de corrupção de pessoal que está ligado à política já há de longe demasiado tempo. Onde é que é mais grave? No caso dos políticos experientes, e que não acontece da mesma forma nos políticos inexperientes. É que os políticos experientes têm dívidas de campanha para pagar, eles têm financiadores, eles têm várias outras pessoas a que têm de responder e a que têm de prestar contas. Eles estão mais bloqueados pelas soluções que existem dentro do sistema e são menos capazes de olhar para novas iniciativas de forma a poderem responder a elas. David. A corrupção existe em ambos mundos, mas quando são outsider, necessariamente têm interesses muito investidos em um tema ou indústria, geralmente com relações nos meios de comunicação, como Berlusconi e João Morales. Isso é muito pior que corrupção. David, isso simplesmente não é verdade. A maior parte dos políticos dos Estados Unidos e do Brasil são já à partida pessoas milionárias, são já à partida pessoas com imensos interesses dentro das suas coisas, independentemente de serem servidores públicos ou de estarem a trabalhar para o governo ou na política já há demasiado tempo. A mesma coisa pode acontecer com pessoas novas que se candidatam. Mas a grande lógica das pessoas novas que se candidatam, que é aquela parte que eu vou passar agora a responder a seguir, e também ainda em resposta à parte de eventualmente serem militares ou virem instaurar novos golpes, nós vemos que isso pode acontecer tanto num cenário em que elas já estão na política ou num cenário que não estão. Qual é o maior problema? Novamente, centrando o debate naquilo que nós identificamos como sendo o maior problema da política, que é a falta de soluções. O que nós vemos é que os dias de hoje apresentam soluções novas e soluções complexas. Estas soluções indicam problemas difíceis de compreender. Porque muitas das vezes os políticos do establishment, pelas várias razões, quer por estarem numa classe social e económica à parte, como foi explicado pela primeira oposição, quer por não serem necessariamente representantes dos determinados movimentos sociais. Por exemplo, o movimento LGBT não consegue ter a representação, ou tem muito mais dificuldades em ter representação através de pessoas que não fazem parte desse movimento. Ou seja, um partido democrata sem representantes LGBT vai ter mais dificuldade. A mesma coisa, por exemplo, para a emancipação negra. Pessoas negras terão muito mais capacidade de representar-se a si próprias nesta outra política. Ou seja, não são necessariamente outros novos termos divisivos que surgem, terão muito mais capacidade para serem resolvidos pelas pessoas novas que surgem. Basicamente, então, nós vemos basicamente o seguinte, nós vemos que estas novas pessoas são muitas das vezes até pessoas jovens, são pessoas que estão interessadas em assuntos-chave, por exemplo, nas alterações climáticas, e são pessoas que em geral se candidatam para a política. Isto é um ponto-chave porque ainda ninguém tinha descrevido claramente quem é que são estes novos outsiders que surgem para a política. Foi falado do Trump, foi falado de outros, mas nós falamos de extras, nós falamos de pessoas como Alexandria Ocasio-Cortez, como o Movimento 5 Estrelas, como os Verdes, como o Syriza, com o Varoufakis, que vêm trazer novas soluções para problemas já existentes. Problemas a que os governos, problemas a que os políticos de carreira normais continuam e falham em resolver. Porquê? Porque eles não estão programados para pensarem fora da caixa. Ora, o trazer novas pessoas para a esfera governativa é absolutamente necessário. É absolutamente necessário porque são essas pessoas que dão a garantia de trazer novas ideias e novas soluções para um mercado que já está saturado. São essas pessoas e essas novas soluções que são necessárias para poder resolver, ou que pelo menos são necessárias para contribuir como um extra de discussão para a discussão que está previamente existente. As pessoas que já trabalham no sistema não têm a capacidade de abrir estas novas soluções ou de pensar em soluções radicais. O aquecimento global é uma ótima gestão disso. Nós vemos que os políticos atuais não priorizam a lógica do aquecimento global porque no tradicional isso não era visto como um problema assim tão grave. Novas gerações são necessárias para trazer novos assuntos para a agenda e para imporem novas visões de como é que as coisas devem ser solucionadas. E por isso nós apoiamos esta medida e achamos que é extremamente importante que pessoas com pouca experiência se candidatem a cargos governativos para poderem mudar as ideias vigentes e o paradigma vigente na sociedade. Muito obrigado. A própria noção de outsider acaba criminalizando a política por transmitir a mensagem de que nós precisamos de pessoas de fora da política, já que as pessoas de dentro estariam supostamente corrompidas. Duas clarificações. Em primeiro lugar, tudo é política. Não existe neutralidade. Não ter partido significa apenas participar do partido dominante. Então, você falar de fora da política, na verdade, é uma falácia. Começando por refutar os pontos da primeira oposição, a primeira coisa que eles dizem é que essas pessoas que estão de fora da política não favoreceriam ninguém,
porque eles não têm conflito de interesse. Mas que sabonete de pessoa é essa, que é uma pessoa completamente neutra e que não vai favorecer ninguém? Na verdade, essas pessoas fazem política, só que nos seus próprios espaços. Vamos pegar o exemplo do velho da Havan, que é um empresário, mas que incentiva todo mundo a votar em determinado partido. Vamos pegar o exemplo de donos da mídia, que apesar de não se candidatar, fazem política através de determinar quais programas vão passar e o que matérias vão para o jornal. Então, essa história de pessoas serem sabonetes neutros não procede. O segundo ponto é que o Lula seria um outsider, e o Lula foi um bom político. Logo, é bom ter outsiders. Só que a gente contesta essa premissa. Em primeiro lugar, porque, veja bem, o Lula era um líder sindical, ele fazia política através do sindicato. Se a gente for pegar essa premissa da primeira oposição, de que ele não era alguém que estava dentro do meio político, então a gente vai entrar no absurdo de dizer que todos os políticos foram alguma vez outsiders, porque todos os políticos tiveram que se eleger pela primeira vez. Então o governo teria o ônus aqui de defender a não renovação do sistema político, simplesmente porque uma pessoa que se elegeria pela primeira vez seria um outsider. Então a moção não é sobre isso. A moção é sobre pessoas que usam o discurso de não estarem na política, por exemplo, empresários, pessoas que vieram de um contexto de ganhar reality shows, como por exemplo o John Willis, eles se utilizam desse discurso de serem outsiders. Então o Lula, ele na verdade é um exemplo do governo. E o terceiro ponto de refutação da primeira oposição é que, e esse é o principal ponto, eles dizem que na França tem uma escola de administração e o ponto deles é só quem tem possibilidades financeiras acaba tendo o acesso à política. E esse é um ponto central nesse debate. A pergunta que a gente tem que se fazer é: qual dos mundos nós temos mais políticos que são de fora da elite? É o mundo com outsiders ou sem outsiders? A gente tem essa resposta a gente tem essa pergunta respondida pela minha parceira Marina, quando ela faz a caracterização de dizer: os outsiders, eles ganharam o seu nome de uma de duas maneiras. Ou através da fama ou através do dinheiro. Então, por exemplo, Romário, Tiririca e Schwarzenegger, que foi eleito o governador da Califórnia, são pessoas que eram famosas. Já pessoas como Trump e Dória eram empresários que tinham dinheiro. Então percebam que esses outsiders que conseguem entrar na política com esse discurso de não pertencer à política, eles não são do povo, eles são sim da elite. Então, qual que é o resumo da história? Os outsiders, eles não são pobres, não são plurais. Na verdade, em sua maioria, eles são elite social. Agora, partindo para refutar a segunda oposição, o Videira começa falando que o Bush tinha dinheiro. Só que a questão é, exatamente a mensagem que a gente está passando para a população é que existe uma conexão entre você ter dinheiro ou você ter fama e você ser um bom político. É isso que a cultura dos outsiders, em última instância, significa. O que a gente não quer aqui é que as pessoas façam essa conexão. Então a gente concede que, em alguns casos, é claro que vão ter outsiders que vão ser benéficos. Vão ter pessoas que vão chegar e vão fazer boas políticas. Mas o que a gente tem que ter aqui é o panorama geral. A mensagem que a gente está passando para a população é que você só faz política se você, na verdade, ou tiver antes muito dinheiro, como era o caso do Trump e do Dória, ou se você tivesse uma fama prévia, como era o caso do Schwarzenegger, do Romário, que ganhou o Mundial no futebol. Então, o que a gente está querendo dizer aqui é danoso você passar essa mensagem para a população, porque todos podem e todos devem exercer a política. O segundo ponto de refutação é com relação a políticos experientes são financiados. Logo, eles têm rabo preso com as empresas e, por isso, a gente tem que confiar mais nos outsiders. Só que percebam que nas democracias nós já temos ferramentas para combater esse tipo de coisa, como, por exemplo, proibição do financiamento privado de campanhas. O que o Videira acabou de fazer aqui foi cometer o erro de exatamente demonizar a política, dizendo que todos os políticos têm rabo preso, todos os políticos necessariamente foram financiados e têm agora que pagar suas dívidas de campanha e vão fazer políticas contra o povo. Então percebam que exatamente esse discurso do Videira não é a melhor saída, porque demoniza a política e deixa a política mais suscetível a ser capturada por interesses financeiros. O que a gente disse no segundo governo? Duas coisas.
Em primeiro lugar, sobre o mito da neutralidade. Na prática, esses outsiders que se dizem neutros, eles defendem uma agenda neoliberal que já se provou danosa. Por exemplo, quando você defende menos regulação para fins ambientais, você tem consequências de mais desmatamento, mais queimadas. A gente mostrou que, na verdade, esse mito da neutralidade leva a uma despolitização da própria política. Por quê? Você acaba equivalendo uma política neoliberal a uma medida que seria óbvia, sendo que não são coisas óbvias, são coisas ideológicas. Você querer um Estado menor, você querer menos impostos, você querer serviços públicos, não existe uma resposta certa. São caminhos ideológicos que devem ser discutidos na esfera pública. Então, qual é o impacto desse argumento? A população precisa perceber que isso é ideológico. E quando a gente fomenta essa cultura de outsiders que trazem essas soluções como se fossem óbvias e não ideológicas, o povo não percebe que, na verdade, essas políticas são de classe. Essas políticas beneficiam certas pessoas. O segundo ponto que a gente traz é da demonização da política, porque esses políticos outsiders são eleitos na narrativa de que os políticos são maus e corruptos. Isso é uma generalização que, em última instância, afasta as pessoas da política. Imaginem jovens que agora não mais querem se envolver com a política. Isso deixa justamente a política mais suscetível à captura de interesses financeiros. A única maneira de melhorar a política é fazendo política. O principal dano é transmitir a mensagem de que o caminho é por fora da política, diminuindo o engajamento e deixando a política vulnerável à captura de interesses financeiros. Muito orgulho de ser governo. Uma boa noite a todos. Para mim é um prazer estar debatendo aqui nessa noite sobre um tema tão importante e tão interessante e que, infelizmente, tanta gente fugiu do real objetivo desse debate. Primeiro, a primeira bancada vem aqui e fala como os outsiders prejudicam a imagem internacional e fala que a experiência é o principal objetivo que a gente tem que ter, porque a experiência garante a eficácia. Mas, infelizmente, eles não conseguem comprovar isso. Eles entram em uma contradição quando tentam provar se o Bolsonaro é ou não um outsider. Bolsonaro, mesmo trabalhando 30 anos na política, ele não conseguiu, com toda a sua experiência em função de administração pública, não prejudicar a imagem internacional, por exemplo. E aí eles vêm e dizem que a partir do momento em que a gente tem pessoas com experiência, pessoas com real experiência na administração pública, a gente tem uma aproximação da população. Só que isso é falho. Por quê? Porque a partir do momento em que a gente só passa a vangloriar a eleição de pessoas com experiência, a gente está causando um distanciamento da população e da política que foi muito bem explicado pelo Videira. Por quê? Porque as pessoas, elas já estão acostumadas a enxergar cargos políticos e cargos públicos como algo inalcançável. E a partir do momento que você coloca a barreira da experiência, você faz com que esse cargo seja ainda mais inalcançável para essa parte da população. E aí, a primeira bancada ainda vem aqui e fala sobre o Trump, tenta falar que o enfoque é a experiência, mas eles esquecem e eles tentam provar para a gente que essas pessoas, elas governam nada mais, nada menos para os seus próprios interesses. E eles falam que é bom que essa pessoa ela tenha experiência, porque muitas vezes a população ela elege pessoas por discursos de ódio e união nacional e não pela experiência da pessoa. Sendo que, não. O que nós vemos hoje em dia, o Bolsonaro ele foi eleito por fake news, por outras questões. Ele não foi eleito pela experiência que ele detinha na política, mesmo ele foi eleito, inclusive, pela experiência que ele detinha de 30 anos na política, e mesmo assim ele conseguiu nos decepcionar. E aí eles falam que é muito mais fácil essa pessoa ser corrompida quando ela não tem experiência. Só que isso não tem um nexo causal a partir do momento que a segunda bancada vem aqui e fala que a corrupção ela é inerente a todas as pessoas. Então os senhores têm que entrar num consenso. Ou a corrupção ela é inerente a todas as pessoas, ou a corrupção é só inerente quando essa pessoa ela não tem experiência. E aí o Giovanni e a Marina vêm aqui e falam que tudo é política, que
as pessoas fazem políticas nos seus próprios espaços e que as pessoas não são neutras. Realmente, uma parcela da população ela não é neutra. E justamente por essa falta de neutralidade, quando a pessoa ela já tem experiência, ela já está envolvida em política, que é muito mais fácil ela ser corrompida. E aí o Giovanni ele vem aqui e ele fala sobre a não renovação do sistema político e dá um ótimo exemplo de outsider, o Jean Willis. O Jean Willis é um deputado federal que, apesar de ter sido eleito pela sua fama inicialmente, é uma pessoa que fez muito pelas nossas leis e fez muito pela população LGBT. Então, que bom que ele ter sido outsider e o fato dele ter feito ser eleito com a sua fama fez com que ele fosse eleito, porque isso abriu portas para que uma mazela da população ela fosse escutada, o que dificilmente aconteceria com uma pessoa que já tem um enfoque em uma administração pública e que já tem uma preocupação com algo específico. E aí o Giovanni ele vem aqui e dá o exemplo de mais uma pessoa, o Tiririca, que, querendo ou não, por mais que tenha sido uma pessoa que tenha sido eleita por ser famosa, por ter feito brincadeiras, etc., foi a pessoa que, durante o seu tempo de eleição, foi a pessoa que mais compareceu ao plenário e foi a pessoa que mais deu projetos de lei. E por que isso aconteceu? Porque não houve esse distanciamento da sociedade, porque não houve essa elitização que os senhores querem que nós façamos, porque é isso que vocês estão propondo, que pessoas que se preocupem, só pessoas que têm experiência, que só pessoas que têm acesso à elite, que só pessoas que têm acesso à educação sejam eleitas na política. O que vocês querem são pessoas na política que se distanciem cada dia mais dos interesses da população. Sim, Giovanni? Micarla, a gente concede que tem exemplos de outsiders bons como Jean Willis. O grande problema são os incentivos macro de não entrar na política, como, por exemplo, o mito da neutralidade e a criminalização da política. Bom, você inicialmente no seu discurso falou que esses exemplos eram ruins e você utilizou ele para demonstrar como a população muitas vezes ela coloca essas pessoas em cargos políticos apenas por essas pessoas serem famosas. E você diz que não só são pessoas famosas, que a maioria dos outsiders são empresários e que não são pobres. Eu gostaria de saber de onde o senhor está tirando isso. Porque você fala que há conexão entre ter dinheiro e fama para ser outsider. Mas o que nós temos visto, principalmente atualmente no governo do estado do Rio de Janeiro, no governo do estado de São Paulo, é uma coisa totalmente diferente. Por exemplo, a Dani Monteiro, a deputada estadual Dani Monteiro, ela foi eleita com maioria de votos, mesmo sem ter fama, e mesmo sem ter dinheiro, e mesmo sem ter sido financiada. Ela foi eleita porque a população viu nela a oportunidade de ver algo novo. E é sobre isso que a gente está falando, sobre uma parcela nova na política, sobre Dani Monteiro, Davi Miranda, Marielle, pessoas que não tinham experiência em funções de administração pública, mas que tinham tanta capacidade quanto quem tem função em administração pública para estar lá. É isso que a gente está defendendo. Vocês estão falando que é danoso para a população colocar quem ela acredita, quem ela se identifica, quem é mais próximo a ela no lugar onde vocês acham que só a elite brasileira tem que estar. E aí vocês vêm aqui e falam que é um mito a neutralidade, que seja, mas entre colocar uma pessoa próxima a mim, que pensa nos meus interesses, e entre colocar uma pessoa que tem interesse somente no capital, somente em prejudicar a população, é vantajoso e é glorioso que a população coloque outsiders nesse caminho. E aí você vem aqui e fala que jovens não vão querer mais se envolver com política. Jovens, principalmente jovens comprometidos com militância de favelas, não vão se querer comprometer com a política a partir do momento que eles enxergarem que na política existe mais uma porta, existe mais uma barreira, existe mais uma dificuldade, e que a partir desse momento a gente mostre para essas pessoas que elas só podem estar ali se elas tiverem experiência, se elas tiverem educação, se elas tiverem culhão e se elas tiverem tido tanta experiência quanto os empresários que vocês dizem para estarem lá. Davi?